Queridos irmãos, boa tarde e que Jesus nos abençoe nesse estudo para que nós possamos servir a espiritualidade amiga dentro do projeto que eles traçaram junto conosco no mundo espiritual. Então, hoje nós vamos estudar um tema chamado animismo, devido à necessidade, e eu estudando a obra No Mundo Maior, do André Luiz, e tem um capítulo muito rico chamado Mediunidade, e eu extraí de lá todo o conteúdo desta aula, e que vai nos facilitar o entendimento profundo do nosso compromisso, qual que é o papel do médium, como atua os benfeitores, o que o médium precisa fazer para melhor colaborar com o mundo espiritual. Então, nós vamos começar. Calderário, que é o benfeitor espiritual, ele fala para André Luiz assim: alguns estudiosos do espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Essa fala de Calderário, ela nos remete a fazer uma análise que nós sabemos que há interferência do médium nas comunicações, uma interferência parcial. Ele interfere de uma forma parcial. Mas criaram, eu achei muito interessante a fala dele, que André Luiz registrou, fantasma anímico. E realmente a maioria dos médiuns, principalmente os médiuns conscientes ou intuitivos, eles têm essa dificuldade. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas hoje o capítulo nós vamos falar todinho sobre isso, esta aula. Para a gente trabalhar com segurança, trabalhar com firmeza, para a gente ver que tudo é um processo e depende muito do médium. Depende mais do médium do que do espírito que dirige o seu trabalho, do seu benfeitor espiritual. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recua ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Então, a gente vê que quase que o animismo ele tornou um processo... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, a gente foi olhando, eu vou pedir a Camila, olha o sinônimo para mim de Cérbero, por favor. Eu não tive como, Camila, por favor, e nós vamos conversar. Então, muitos fogem do trabalho com medo de estar errando, de estar mistificando, confundir o seu animismo com mistificação. A mistificação é quando um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão, ou um pseudo-sábio, ele passa usando o nome do outro. E o animismo é quando o próprio médium deixa o seu conteúdo espírito, algo da sua alma, passar na mensagem.
É uma coisa muito diferente. José, Cérbero, na mitologia grega, era um cão monstruoso de 3 cabeças, que guardava a entrada do mundo inferior. Olha para vocês verem, um cão de 3 cabeças que guardava a entrada do mundo inferior na mitologia grega. Então, olha o que o animismo chegou. Eu vi muitos companheiros desistir da mediunidade, porque, às vezes, os dirigentes, os médios esclarecedores, os psicoterapeutas espirituais, por não ter um certo traquejo, não estudou muito, é desconfiado e acaba vendo tudo dentro de um animismo, porque eles querem uma mensagem cristalina, isso é impossível. Isso é só Jesus. Então, a mensagem cristalina, sem uma interferência, só o espírito muito são médios com uma capacidade de iluminar. E não é muito esse processo. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. O trabalho é lento. Quando o médium começa a sua manifestação, a sua educação mediúnica, ou desenvolvimento mediúnico, é um processo lento, é um processo que o médium ainda não tem uma experiência. Ele vai ter dúvida, ele vai ter insegurança, ele vai ter medo. Então, cabe aos companheiros mais experimentados, ao dirigente da reunião mediúnica, incentivar, estimular aquele médium, o médium principiante. Quando eu estou dirigindo alguma reunião, eu vejo um médium novato e eu começo a induzi-lo à manifestação. Induzir como? Quando eu percebo que está sendo influenciado por uma entidade na reunião, eu começo a conversar, tudo bem, o que está sentindo? Eu estou sentindo assim, e isso aí vão me envolvendo, eu vou conversando, ele vai entregando e surge comunicações fantásticas, atendimentos a espíritos sofredores. Às vezes o médium tem uma percepção, uma vidência, uma intuição, mas ele fica inseguro, principalmente se tiver médios mais experimentados na reunião, ele fica muito seguro, porque criou-se um título para os médios mais experientes de médium principal. Desde o início do nosso trabalho nas aulas, eu coloquei que não existe médium principal. Existe um médium que tem uma faculdade mais ampla, existe um médium que estuda mais, existe um médium mais dedicado, é como em qualquer lugar. Numa empresa tem vários setores, tem vários trabalhadores na mesma área, nas faculdades, na escola, aquele aluno que estuda mais, aquele aluno que dedica mais, mas ele que conquistou, mas mesmo assim, ele não é superior. Ele é um companheiro, então ele sabe da sua luta. Então ele vai ajudar esse médium que está chegando. Às vezes é um médium inexperiente, né? Alguém colocou ali, a Júlia, né? Colocou para nós ali no livro da diversidade dos carisma, né? A gente vai ver aquele trabalho do Hermínio de Miranda, que é volume 1, volume 2, com aquela médium que tinha uma faculdade mediúnica muito ampla, muito parecida com a da dona Ivone Amaral Pereira. Então, a gente tem que observar, não sei, não lembro muito bem, mas parece que o nome dela era Regina, se eu não estou equivocado. Era uma médium que trabalhava muito com Hermínio de Miranda, que foi um dos maiores, um dos mais experientes, um dos melhores dirigentes de reunião mediúnica. Tem um livro também Diálogo com a Sombra, de Diversidade dos Carismas, e tantas outras obras dele, que eu tive a oportunidade de estudar todas as obras dele, e a gente vai adquirindo uma certa experiência.
Mas muitos ficam com medo, por causa da crítica, por causa de um excesso. Eu vou falar uma coisa para vocês, com todo carinho e respeito. Eu sou muito grato, e quando a mediunidade ela rompeu, no meu caso, na minha cidade não tinha uma casa espírita, mas tinha um trabalho de umbanda, onde a caridade ela era muito ampla. Estudava o evangelho, lia alguma coisa dos espíritos, e hoje é uma casa espírita. Depois que eu entrei, juntando um grupo, hoje realmente chama o Grupo Espírita da Prece. Eu fui educado mediunicamente lá, e foi muito bom para mim, porque eu fui criado lá sem preconceito, eu não tive esse fantasma do animismo. Depois que eu entrei no movimento espírita, que eu deparei com ele. Esse animismo aí já começou a me dar um medo, que todo mundo ficava colocando, animismo, mistificação, cuidado com isso, e vai dando a gente uma insegurança, é como se você estivesse equivocando-se. Então, eu fui estudando, conversando com os benfeitores, e eu notei que mediunidade é mais simples do que a gente imagina. O complicado somos nós. É nós que criamos um complexo. Primeiro, por falta de estudo, por falta de dedicação, por falta de empenho. Então, isso gera uma insegurança no médium e nos dirigentes. Bruna, fica à vontade. Ô José, eu acho até que você já comentou que às vezes nas reuniões mediúnicas, algumas comunicações elas podem ser até, por exemplo, vidas passadas ali do próprio médium. Tem como ter animismo nesses casos? Tem o quê? Tem como ter animismo nesses casos? Isso, se for o passado, só o médium dando a comunicação, isso é animismo, puro. Não tem, o animismo é quando não tem um espírito comunicante, um desencarnado. É o próprio médium fazendo uma catarse. E tem que tratar ele como uma entidade comunicante. Porque, às vezes, aquele trauma dele ali, aquela experiência ali, ela trabalhada, aquele médium vai deslanchar no seu trabalho. Às vezes está na vida. Se a espiritualidade permite, é para a gente ajudar. No livro, né, nos domínios da mediunidade, a gente vai ver um caso, que a pessoa entrou num transe e André fala com o Alexandre, mas não estou vendo, o benfeitor, eu não estou vendo nenhum espírito. Ele fala, não, aqui não é um caso de animismo puro. O próprio médium entrou em contato com o seu passado e passou com uma outra personalidade, ou uma outra personagem, uma outra pessoa, porque nessa encarnação não era o nome atual. E então a gente tem que ver como isso funciona. Então, assim, esse que é o animismo puro. E o animismo parcial é quando o pensamento do médium, a ideia do médium, envolve na comunicação do espírito. Jeane. Boa tarde, José, e a todos. Boa tarde. Uma vez assisti uma palestra do senhor Oswaldo Eli, né, um médico cardiologista na Associação Médica Espírita, ele falando para nós a respeito disso. Desculpe, você podia falar um pouco mais alto. Melhorou? Ótimo. Então, eu estava assistindo a palestra do Dr. Oswaldo Eli, médico cardiologista na Associação Médica Espírita. Ele trouxe para nós um estudo sobre o animismo, o personismo e o mediunismo. E ele falando que o animismo é da alma do médium, o colorido que o médium traz, né? O personismo é da personalidade dele, das coisas que ele já viveu. Nessa vida, ou no dia inteiro, ou reunião à noite, ele traz. E o mediunismo, que é a comunicação do espírito, mas ele falou que não tem um mediunismo puro, né? Vai estar sempre com o animismo, o colorido do médium. Porque o médium não é uma máquina. O pensamento do espírito passa sobre ele. Por exemplo, a gente observa o médium, ele coloca o seu colorido na forma de falar, na forma de agir, no seu vocabulário.
Em inúmeras coisas a gente vê essa influência. Não existe, é parceria. Então, eu trouxe novamente para a gente estar conversando com isso, Dr. Oswaldo Eli, quando eu dirigia o departamento da mediunidade aqui da Aliança Municipal Espírita de Patinga e do 16º Conselho Regional Espírita, eu trouxe aqui e ele conseguiu, com esse estudo que a Jane se refere, trazer para a gente um clareamento, um esclarecimento que, naquela época, os médios ficaram muito, muito felizes por ter conseguido entender esse fantasma do animismo, como André Luiz coloca. Ele pega até um símbolo o Cérbero, um símbolo da mitologia, né? Um cão de duas cabeças, é que coisa mais ridícula, feia, né? E fica tomando conta da porta do mundo inferior, do umbral. Então, olha como que ele pega. Isso aí tem tirado inúmeros companheiros do trabalho. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Então, ela vai evoluindo. Às vezes, o médium fica precipitado, o médium tem aquela ansiedade de ver o trabalho, de entrar em contato com os benfeitores. Ela tem, pois, a sua evolução. Como que a mediunidade evolui? À medida em que o médium se evolui. À medida em que o médium trabalha. À medida em que o médium vai tendo conhecimento, ganhando segurança, porque ela é uma faculdade que vai se ampliando. Ela tem seu campo de ação. Então, a gente vai ver o campo de ação do trabalho, que nós vamos observando qual que é o campo de ação do trabalho. O campo de ação do trabalho é aquela mediunidade em que o médium vai exercer. Cada médium tem um compromisso. Cada médium tem um compromisso. Então, nós vamos ver. Não existe nenhum médium igual, com a mesma faculdade não existe. Cada um tem o seu aspecto. Então, nós temos que observar, eu tenho um compromisso, o outro tem um compromisso, o outro tem um compromisso. Então, podemos ser todos médiuns psicofônicos, todos médiuns, um exemplo, psicógrafo, enfim, de qualquer faculdade. Não existe nenhum igual, nos colocam, tanto André Luiz, Emmanuel e também Manuel Filomeno de Miranda. E o próprio André Luiz coloca para nós. Ela tem sua rota, ela vai seguindo seu curso igual um rio. À medida que vai encontrando obstáculo, vai desviando, vai fortalecendo e vai caminhando. Então, nós vamos vendo esse processo que depende do médium. À medida em que o médium se evolui espiritualmente, que ele assume o seu trabalho, que ele assume a confiança em si próprio, que ele começa ali a ir para o testemunho, com tranquilidade, a mediunidade ela vai ampliar. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais, fisiológicas. Então, Calderaro coloca para nós que o instrumento mediúnico é totalmente desclassificado. É animismo. Se não tiver nesse tríplice aspecto, essa harmonia das forças. Então, tem que haver, por parte nossa, que está na reunião mediúnica, um certo carinho, um certo cuidado, principalmente com o médico que está em dificuldade.
Então, o Calderaro pergunta a André Luiz, compreendes a dificuldade, André? E ele responde que sim, só não coloquei a conversa para a gente entender que com quem que está conversando. O André Luiz fazendo pergunta a Calderaro. Então, nós temos que, então, esse médico que não traz essa comunicação perfeita como querem, ele é desclassificado, como ele coloca aqui. Ele esse médium, ele anima que esse médium nisso, esse médium aquilo, e como que ele vai fazer? É igual antes, eu sempre preocupava, a gente vai querer trabalhar, toda empresa pede 3 anos de experiência, mas quem vai começar a primeira vez? Eu, quando tinha uma empresa, eu sempre via essa dificuldade por mim, um exemplo, eu sempre dava a oportunidade à pessoa que nunca tinha trabalhado. Preparava, dava curso, fazíamos cursos juntos, porque, então, e esse médio novato? Vamos fechar o grupo, só médios experimentados, a gente vai abrindo grupos, aquele médio ali na educação mediúnica, aquele grupo da vibração, aquele grupo que trabalha na reunião de desobsessão, aquele grupo que trabalha ali, outro aqui nas reuniões de atendimento, mas nós temos que abraçar todo mundo, todos os médios, principalmente os médios sérios, porque a mediunidade é uma coisa muito séria. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar 2 esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Então, a dona Amélia Rodrigues, ela coloca para nós que a mediunidade é uma ponte, onde trafega anjos e demônios, espíritos superiores e espíritos inferiores. Então, criou um campo ali, uma aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. É essa confusão que traz da matéria mental, da comunicação, como que é feito o processo de ligação do espírito, e acaba trazendo uma certa confusão. Prisioneiros, às vezes, da ciência, e Kardec coloca para nós que o maior escolho da mediunidade, a dificuldade que tem, é a falta de conhecimento dessa ciência. Está lá na introdução do livro dos médiuns. Então, eu repito, fortaleço. Pois não, Ivanildo? Ivanildo, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ô, Zé Francisco, boa noite a todos, né? Eu continuo com uma dúvida, porque agora não estou participando de reunião mediúnica, porque o meu grupo não está participando. Tem um grupo, mas um grupo de jovens, né? Mas eu já participei, antes da pandemia, eu estava participando do grupo mediúnico. Inclusive, eu já comentei isso com você. Então, assim, eu ia para a reunião, eu sentia todos os sintomas do espírito. Mas só que eu tomo medicamentos. Aí, o que acontece? Todos os sintomas que eu sentia, eu começava a pensar assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa porque eu tomei medicamento. E quem estava dirigindo a reunião nunca me disse, assim, que se seria ou não. Não estou culpando a pessoa, que às vezes a pessoa também não tinha conhecimento, né? Mas então, o que acontecia? O que eu sentia, eu falava que o espírito estava sentindo, geralmente é uma médium que estava perto de mim, no caso aqui, a Maura hoje já não está aqui não, mas normalmente se manifestava através dela. E você até já falou comigo uma vez que eu sou médium de dar a passividade, né?
Uhum. Então, eu fico até hoje com essa dúvida, sabe? Sim, Essa dúvida que trava os médios. isso. Porque infelizmente, eu não vi, infelizmente não, eu nunca vi um processo de um efeito de medicamento trazer uma comunicação, não tem como. Agora, se você tivesse um surto ali e entrasse ali num surto ali e viesse a falar, poderia ser o seu animismo. Mas por que o outro médico que dava psicofonia? Porque você não dava, a espiritualidade tinha que trabalhar. Então, se um médium não atende, ele procura outro médium. A espiritualidade, ela vai fazer isso. Ela procura um médium aqui na reunião que está apto para receber aquela entidade, para prestar o pronto-socorro. Então, não existe, eu desconheço, tá, Ivanildo? Eu desconheço mesmo que efeito de medicamento vai causar sintoma, porque o médium sente no corpo, porque a mediunidade, ela é orgânica, coloca Kardec, ele vai sentir a dor no corpo. Eu dirijo uma reunião de mediúnica aqui na nossa casa, e eu olho muito os médios, a transfiguração facial deles, a forma de falar, o jeito. Então, a gente vê a autenticidade do fenômeno. E muitos dos médios têm pouco tempo de trabalho, são ainda jovens. Então, não existe essa questão. Tem que deixar acontecer, mesmo que haja mais animismo, mas à medida em que o médium vai trabalhando, como Kardec dá o exemplo de um jarro onde nós colocamos aí, por exemplo, o leite. O leite, a gente vê que aquela nata fica ali no jarro, ou o suco, e a gente põe água, só enxágua, fica ali. Se a gente não passar uma esponja ali para tirar tudo aquilo ali, o jarro a gente pode pôr uma água cristalina, uma água mineral, ela vai ficar contaminada. Mas à medida que a gente tirou toda aquela crosta ali, aquele resto ali do líquido que ficou ali, nós vamos ter um jarro limpo. Assim é o médium. Esse jarro mediúnico, ele vai limpando, ele vai estabelecendo um contato maior com o mundo espiritual, ele vai quebrando esse medo, essa insegurança, à medida em que ele vai conhecendo o processo mediúnico, a lei que rege a mediunidade. Então, no início, todo médium passa por isso. Todo médium fica nessa luta, meu Deus, como é que eu faço? É eu, não sou eu. Então, a gente tem que observar que nós, médios, como um profissional, tem que conhecer a nossa função. Então, o médico que fica na dependência de dirigente, médico que fica na dependência, fica só perguntando ao outro o que ele faz, ele tem dificuldade. Então, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, ele tem que estar ali cada dia melhorando mais para produzir melhor. Mas a partir de agora, quando você voltar para uma reunião mediúnica, deixar acontecer. Tem problema. Realmente, a dúvida era minha, porque eu ficava pensando justamente o que você falou, era animismo. Mas sempre vai ter um pouco de animismo. Mas era tão, não. mas era tão assim, era tão claro para mim, que eu pensava que era eu que estava falando aquilo. E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo que não era eu, era alguém que estava querendo falar através de mim. Mas olha para você ver, tanto tempo que eu tenho de estudo, mas ninguém nunca falou comigo. Não, você tem que falar porque é o espírito que quer falar através de você. E isso não é você que está sentindo. Agora, estudando aqui com vocês, aqui nesse grupo, aqui, né, que eu estou compreendendo, então, eu tenho a mediunidade para dar facilidade para o espírito falar. Eu não tenho necessidade de outra pessoa falar aquilo que o espírito está sentindo e eu também. Tem que ser eu mesma. É porque, Vanilda, infelizmente, com todo carinho aos dirigentes,
Muitos dirigentes não estudam. Eles acham que eles vão lá para conversar com o Espírito. Quando a gente está estudando essa obra no mundo maior, quando Calderário vai atender uma entidade, ele deixa vir irmã Cipriana. Olha o que André Luiz coloca. E Calderário coloca para ele que a irmã Cipriana, ela é um espírito que desenvolveu a faculdade do amor. Ela diplomou-se na faculdade do amor. E André Luiz fala que nós temos que diplomar na faculdade do amor. Então, esse trabalho do médium ele vai crescendo à medida em que ele acredita em si. Porque muitos médiuns, por ter a baixa estima na vida, isso vai interferir na mediunidade. É o que a Jeane trouxe para nós do estudo do nobre companheiro, Oswaldo Eli, que é a personalidade do médium, que está lá no livro Mediunidade, Animismo e Espiritismo, de Alexandre Kazakov. Então, nós vamos encontrar esse trabalho, que é o personalismo, é a personalidade do médium. Então, a personalidade do médium, ela vai aparecer. O animismo vai aparecer e o mediunismo vai aparecer. Mas à medida em que o médium, como diz Erasto no livro dos médiuns, à medida em que ele afasta da natureza animal, ele aproxima da natureza espiritual. À medida em que ele vai vencendo as suas dificuldades emocionais, que ele vai ampliando o seu campo intelectual, ele vai trabalhando nisso aí, ele vai espiritualizando, ele vai captar melhor o mundo espiritual, porque ele vai estabelecer um contato mais direto com os espíritos, que ele vai aumentar a sua sintonia, a sua potencialidade de emissão mental, de matéria mental, de energia mental, porque o espírito comunicante é o emissor e o médium é o receptor. Então, por isso que tem que ter passividade. Ele tem que ser passivo, ele tem que fechar o circuito com aquele pensamento. Ele tem que prestar atenção naquele pensamento. Porque se ele é um médium psicofônico, ele vai exteriorizar o pensamento do espírito através da palavra. Se ele é um médium escrevente ou psicógrafo, ele vai escrever. Se é um médium vidente, ele vai relatar. Mas cada médium vai relatar com o seu grau. O espírito, se ele chegar numa reunião mediúnica, ele mandar o seu pensamento, imprimir o seu pensamento ali, colocar o seu pensamento ali, naquela reunião, vamos dizer assim, todos os médiuns que estão na faixa dele vai receber. Mas o médium que está mais ligado a ele, na sintonia, é o que vai receber a comunicação. Alguns podem fazer uma leitura de intuição, alguns podem fazer uma leitura da visão, eu estou observando isso, eu estou observando aquilo. E nesse livro aqui, André Luiz, nesse capítulo, André Luiz coloca um capítulo, um trabalho com criança, outro trabalho no hospital, outro trabalho assim, conforme o que ele gosta, o que ele quer fazer, ele vai captar o trabalho. Mas a mensagem vai vir para o médium que está mais em sintonia com ele. Então, todos vão captar. Muitos médicos falam, eu também senti o mesmo pensamento, mas o outro, já que teve a psicofonia, numa reunião de atendimento pronto-socorro, porque ele estava numa faixa maior, mais sintonizada com o espírito comunicante. É o que a gente vê na reunião mediúnica. Esse estudo aqui online está me ajudando muito, Zé Francisco. Eu tenho muito que agradecer, porque olha para você ver, eu vou ser rápido para o estudo seguir, né? Teve uma época, um dia, numa reunião mediúnica, que eu senti um irmão que havia morrido no incêndio. Então, eu estava sentindo tudo aquilo que ele estava sentindo de queimadura. Só que
a dirigente, parece que ela não confiava muito em mim. Então, quando eu comecei a falar, ela não deixou eu terminar de falar. Aí o que aconteceu? Como você falou, os espíritos que estão lá, como diz, coordenando o trabalho, precisam que o trabalho vá em frente. Então, o espírito passou através de outra médium, falando aquilo que eu estava sentindo. Agora, eu tô aprendendo aqui, através desse estudo, que se eu estou sentindo, eu tenho que falar, que não é só eu que estou sentindo, é o espírito que está sentindo e eu estou captando o sentimento dele, né? É muito interessante, a gente tem que entender que a função do médico psicofônico não é relatar o que o espírito está sentindo. Isso é o médium vidente que vê, eu estou vendo o espírito assim. O médium psicofônico, ele tem que entrar na sintonia, fechar o circuito e deixar o espírito comunicar. Agora, o médium, que às vezes está percebendo só intuitivamente, eu estou percebendo um espírito, está numa faixa. Mas aquele que sente envolvido pelo espírito, todo o sintoma do espírito, ele tem que permitir a comunicação, que é a passividade. É isso que nós temos que entender. Porque, às vezes, o médium, ao invés dele fechar o circuito, deixar a comunicação, ele começa, eu estou vendo aqui, está acontecendo isso, o que está acontecendo? Ele está relatando. Ele não está entregando, ele não está passivo. Ele está colocando como um repórter. Mas se ele ficar em silêncio, sentir um envolvimento, se não for um envolvimento com ele, vai ser com outro médico. Mas se ele está percebendo só a vibração pelo quadro, ouvindo um quadro, ouvindo, é diferente. Mas o médico psicofônico ele tem que entender, ele tem que fazer recolhimento interno, silêncio, para que o espírito possa falar através dele. Que se ele começar, ô dirigente, eu estou vendo isso, ô dirigente. Isso é o médium vidente. Agora, o médium tem que deixar se envolver para a comunicação, se ele está sentindo mais forte toda a sintomologia do espírito comunicante. Entendi, Zé Francisco. Muito obrigada, tá? Por nada. Estou aprendendo cada vez mais, depois de tanto tão velho, aprender mais ainda. Eu estou ainda no beabá também, estou aprendendo muito com você. Pois é. Muito obrigada a todos vocês que me ajudam aí. Você especialmente, né? Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder. Olha que interessante. Olha, o médium tem que aprender a ceder. E nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam. Então, o médium tem que aprender a ceder. A comunicação, o espírito, que às vezes é muita dor, um suicida, como foi relatado, o espírito é muito perverso, o espírito é muita dor no corpo mediúnico, e o médico é com medo, ele acha, acho que eu estou passando mal, acho que eu vou morrer, acho que está acontecendo isso comigo. Ele tem, à medida que ele vai externando, deixando o espírito trabalhar, aquilo vai passando. Aí vem o dirigente, conversa com a entidade, vai aplicando passe para ajudar ele, o espírito comunicante, acaba a comunicação, volta ao normal. Então, ele tem que aprender a ceder. Tá? E nem todos fazem isso. A breve trecho, tal aquisição que reclama devoção à felicidade do próximo. Essa que é a proposta da mediunidade com Jesus. Devoção à felicidade do próximo. Elevada compreensão do bem coletivo. Então, isso que é entrega. Então, o médium que veio com a pessoa que veio com esse compromisso da mediunidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo,
A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente. Então, nós temos que estar observando isso. Ele tem que aprender. Então, ele tem que ter essa compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Então, o médium tem que ter serenidade superior para não atritar com a opinião alheia, que as pessoas vão duvidar, vão criticar. O médium tem que ter sua consciência tranquila. Se ele está levando o trabalho a sério, se ele não está querendo promover-se no setor que ele está como médico, querendo aplausos, querendo ser reconhecido, por isso que Calderaro coloca para nós aqui, devoção à felicidade do próximo. O que é uma pessoa devota a um santo que a gente vê? Ele acredita naquele santo, ele ama aquele santo, ele é devoto. A gente vê muito na Igreja Católica. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele ama, ele acredita tudo em Nossa Senhora Aparecida. Ele faz promessa, ele faz penitência, ele faz tudo, ele acredita que ela vai conseguir. São os devotos. Ele coloca aqui devoção à felicidade do próximo, elevada à compreensão do bem coletivo. Eu estou no trabalho não para me compensar, nem me recompensar, mas atender à coletividade. Avançado espírito de concurso fraterno. Espírito de concurso fraterno. Olha que interessante. O que é um concurso? A pessoa que vai ali fazer um concurso, ele vai, porque você tem que estar naquela vaga. Vou fazer um concurso para ser um profissional. Eu tenho que tirar nota boa. São 10 vagas. Eu vou concorrer. Para a gente entender, olha os termos que André Luiz está para nós. Avançado espírito de concurso, de estar ali a serviço, de estar ali naquele posto, de estar dando o melhor, ajudando a pessoa no trabalho fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. A maioria de nós médios, com as exceções cabíveis, é melindroso. São melindrosos. Não pode falar nada, eu vou sair do trabalho. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou mais, não gostei, porque não me falou assim. Esse médio não está pronto. Os espíritos vão tirar com muita força, nem esforço, os obsessores. É só falar que o pessoal não gosta de você, ele aceita. Olha ali, o dirigente não gosta de você. Ele vai sair. Então, nós temos que saber calar. Não façamos de nós um advogado em causa própria. Deixa Jesus, é o que Chico fez. Ele calava, a gente não via Chico nos debates, a gente não via Chico se defendendo, nem quando ele foi acusado pela família de Humberto de Campos, quando ele começou a psicografar. Ele ficou no silêncio, quem defendeu ele foi a Federativa, Federação Espírita Brasileira. Ele ficou calado. Em momento algum, quando ele foi ridicularizado pela revista O Cruzeiro, ele ficou calado. Ele sentiu, sim, que a gente sente assim, uma tristeza, que a gente sabe o esforço. Agora, o médium vaidoso, ele vai para a tribuna, ele vai entrar em confusão, ele vai brigar, ele vai falar, não faça isso. Disse Jesus, o silêncio é uma prece. Pois não, Jane? Pode falar, Jane. Nossa, José,
Desculpa. Eu tiro o fone, abro o microfone. Aqui. Eu estou pensando aqui no médio dócil. O médio dócil é esse médio que cede, né, a influência do espírito na reunião mediúnica. É isso? Com serenidade, com tranquilidade. Ele não tem dúvida. Ele tem prudência, ele analisa, ele deixa a comunicação, principalmente numa reunião mediúnica, que tem que analisar é o dirigente, não é o médium. O dirigente que vai ali conversar, que vai analisar a comunicação. E eu fico muito impressionado que numa reunião de pronto-socorro espiritual, se só vem espíritos doentes, com raiva, o médium vai ter medo de quê? Ele não vai ser nem analisado, meio que estivesse fazendo uma catarse, está ajudando ele. Agora, quando ele vai receber um benfeitor espiritual, uma mensagem para o grupo, é diferente. É diferente. Aí sim vai ter um critério de análise. Agora, numa reunião de tratamento, onde os médios xingam dirigente, os espíritos com ódio, e os espíritos enviam a fisionomia dos médios, ter vergonha de que, medo de que, entrega, sem medo, com equilíbrio. É isso que é o trabalho. Agora, repito, quando vai receber uma mensagem, é diferente. Vai escrever um livro, uma mensagem de orientação que tem o nome venerando, nós, como diz Kardec no Livro dos Médiuns, nós temos que fazer com um critério bem racional, para ver se realmente é. Camila. Ô, José, estou comentando aqui com a Manu, né, que a gente estava na sala, que teve um dia que eu fiquei com muito medo, mas na verdade não era medo, era vergonha. Por quê? No plano espiritual à noite, no dia anterior, eles, pelo que eu entendi, eles disseram, né, que eu ia falar tudo sobre mim na reunião mediúnica, que eles iam puxar capivara, digamos assim. Então, eu fiquei com muito medo deles fazerem isso e me senti muito envergonhada. Você lembra desse dia? E ela não queria entrar. Eu falei, vem, minha filha. É o que acontece? Eu vou passar para você, Karina, só um minuto fazendo um favor. Essa nossa equipe, às vezes eles ficam pedindo para ir no mundo espiritual participar de trabalho com a equipe. E os espíritos têm me dado muito essa chance, apesar da minha pequenez, me levado para trabalho, que eu peço toda noite ao benfeitor, que me leve com ele para estudo, para trabalho, que eu gostaria de estar usando meu tempo, enquanto o meu corpo descansa, no aprendizado. Aí a turma falou, José, nós queremos ir. Eu comecei a orar, pedir aos benfeitores que levassem a turminha. Há trabalhos maravilhosos com eles, mas muitos voltam, como a Camila colocou, impressionados, porque alguns espíritos menos esclarecidos já fizeram esse terror no mundo espiritual. Nós vamos falar sobre sua vida. Aqui na reunião, eu conheço minha vida, todo mundo sabe da minha vida, que eles falam tudo. Às vezes, estou dirigindo, eles, como disse no termo policial, eles puxam minha capivara e meu passado, e falam, mas nem tudo é verdade. Eu tenho uma amiga que ela adoeceu de tanto ela ouvir mentira dos espíritos. E estando eu em Belo Horizonte com o nobre Divaldo Pereira Franco, eu perguntei, Divaldo, ele falou, ela adoeceu, porque esses espíritos são mentirosos, são espíritos misticadores. E ela está aceitando. E o grupo passou a olhar essa companheira na figura que os espíritos narravam na reunião mediúnica. E muitos companheiros começaram a ter uma versão gratuita. É muito sério que eles fazem essa montagem. Olha a colocação da nossa amiga Camila, que trabalha aqui conosco. Ela teve medo, e eles vão me expor, mas e aí? Não tem problema. Alguém levantou a mão primeiro, foi a Ângela quem levantou, se eu não estou equivocado. Quem? Karine? Karine, fica à vontade.
Boa noite, Zé Francisco. Boa noite a todos. Boa noite. Zé Francisco, teve uma fala, antes de responder essa última pergunta, que você disse assim, se entrega com equilíbrio à influenciação do espírito na hora de uma reunião de socorro, de pronto-socorro. Como que se você consegue descrever o que é uma entrega, deixar fluir toda essa sensação que esse espírito de sofrimento traz no corpo físico, como que é isso, essa entrega com equilíbrio? Já que a gente está lidando com uma questão realmente de desequilíbrio ali, né? De necessidade de ajuda, como o próprio nome diz, de pronto-socorro, de urgência e emergência. Né? É deixar o espírito manifestar, é não tolir como muitos dirigentes gostam, que o médico não pode nem dar um suspiro, não pode dar um movimento. Tolir no seguinte, é com equilíbrio que a gente fala, que o médico não vai levantar, está lá no livro Desobsessão do André Luiz, ele não vai falar palavras obscenas, ele não vai pular a cadeira, dar murro na mesa, ele não vai quebrar as coisas. Isso que é o equilíbrio, é o controle, mas deixar que o espírito mostre quem ele é. Porque muitos dirigentes controlam o médico, que o médico faz isso, que o médico faz aquilo. Então, o entregar é isso, deixar o meu espírito, o espírito quer gritar, grita, um certo tom. O espírito quer movimentar, movimenta, com certo equilíbrio, porque o médium é que controla o seu corpo. E isso que chama a educação mediúnica. Mas não podemos tolir que o médium tem que ser aquela estátua que o espírito, igual o alto-falante de Coreto, que tem nas cidades antigas, tem um poste lá e um alto-falante que é quietinho. E lá de longe tem o estúdio que fala, não é isso. Ele tem que expressar no corpo, deixar, e a gente vê até a identidade daquele espírito. É nessa situação que a gente fala. E a Jeane nos permite, a Jeane tem uma experiência muito interessante nisso, quando ela trabalhou. Assim que a Ivanilda fizer a pergunta, se Jeane puder explicar para nós o que aconteceu com ela, depois que ela passou por esses processos de limitação, de cobrança, eu pedi, depois da Ivanilda, eu pediria a Jeane para dar uma dica. Deu para entender, Karine? Sim, claramente. Muito obrigada. Ok, por nada. Ivanilda. Zé Francisco, eu estava querendo que você me tirasse uma dúvida. Durante uma reunião mediúnica, o médium sair do corpo e passar a reunião todinha dormindo, até roncando mesmo de dormir. E depois... E depois, quando volta a reunião, ele não sabe nada do que aconteceu. Isso é normal? Está certo isso? Não. Reunião mediúnica não é lugar de dormir. O médico tem que ficar aceso. Imagine se no pronto-socorro os médicos e enfermeiros dormissem. O paciente ia morrer. Não é. Primeiro, ele tem que relutar com esse sono, porque ele pode estar passando uma hipnose, os espíritos levá-lo ao mundo espiritual, criar uma hipnose, levar para a região de dor. Esse médium, na hora que ele volta, ele pode voltar obsediado. Não é lugar de dormir. Desdobramento é consciente. No livro Os Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar. Quando eu vou sair, alguns trabalhos que eu já fiz na região, eu falo com o grupo. Olha, estou indo para uma região tal, e vou narrando para eles. E o grupo vai me ajudando. Eu vou colocando, estou em tal lugar, tem isso, tem aquilo, tem um grupo de espírito preso, um exemplo, tem um grupo de espírito doente. E os médios, é muito interessante que os médios psicofônicos, eles vão recebendo essas entidades. É consciente, eu não estou roncando, não, nem dormindo. Eu estou fora do corpo, consciente. A gente tem que observar isso. O médium de desdobramento ele tem que estar avisando. E ele não pode sair toda hora. Quem vai organizar são os espíritos. É o mentor da reunião que vai orientar. Então, é isso que nós temos que entender. Agora, aquele que faz para que
dormiu a reunião toda, estava desdobramento. Se ele não consegue vencer esse sono, com todo carinho, ele não deve participar da reunião mediúnica. Não é bom para ele. Entendi, José. Muito obrigada, tá? Por nada. José, Oi. é um grupo que eu tenho muita gratidão, porque foi lá que eu comecei, né, a trabalhar com minha mediunidade. Mas o espírito, quando manifestava, eles ficavam falando assim, o orientador, né, falava assim, eu vou pedir o médico para controlar a manifestação, controla a manifestação. Isso me deixou engessada. Hoje que eu estou conseguindo me soltar mais, né? Mas eu fiquei muito tempo engessada com isso. E é uma verdade, quando ela veio trabalhar conosco, nós fizemos um trabalho para que ela conseguisse libertar disso aí, porque cria um bloqueio, tá? Endógeno e exógeno. O médium, ele cria um bloqueio de dentro para fora e de fora para dentro, pelo que ele ouviu de alguém e dele mesmo. Ele fica com medo, ele fica inseguro, e a mediunidade não flui. Então, nós temos que analisar isso com muito carinho. Ela tem que fluir com muita naturalidade. Para conseguir edificação dessa natureza, faça mistério, o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Olha que coisa mais linda. Para a gente atingir essa mediunidade com Jesus, nós temos que fazer o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Então, é elevar-se. André Luiz, nessa obra, quando ele divide o cérebro para a gente entender, no primeiro andar, o porão da consciência, que é o subconsciente, o segundo andar, que é o consciente, que é o atual, e no terceiro andar, o superconsciente, que é o futuro, que é o passado, o presente e o futuro. É nesse sentido que Calderaro está colocando para nós. E esse superconsciente está nos lobos frontais. E alguns estudiosos falam onde está o DNA divino, o campo divino. Nós vamos ser o departamento divino, que foram estudos que foram feitos, médios trabalhando com monges budistas em concentração e colocaram eletrodos e viram que essa área dos lobos frontais superiores, eles estavam luminosos, como dessa foto que a gente colocou aí, dessa slide, né? Desse slide, a gente está vendo aí, mais ou menos, uma figura, havia essas claridades, quando eles estavam em meditação profunda. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Olha que interessante. Então, o que Erasto fala? Afastar da natureza animal e aproxima da natureza espiritual. Então, o médium, ele começa... Qual que é o futuro da humanidade, da raça? Angelical. Nós saímos lá do instinto, sensação, depois nós viemos para a emoção, depois para sentimento. Então, o médium, ele tem que começar a fazer essa trajetória, evoluir intelectualmente e espiritualmente. E lá atrás nós vimos como ele vai ter que fazer. É o amor ao trabalho, a dedicação, não entrar em conflito com as críticas, não deixar de vir ao trabalho por nada, salvo os casos que seria impossível, que é um trabalho, então, se ele estiver muito doente, ele não puder vir. Então, o médium tem que entender que ele tem a mediunidade
para a sua evolução, que é uma ferramenta para ele reparar erro de antanho, que ele não é nenhum missionário, com as exceções raras que a gente observa. Quem coloca é Emmanuel, no livro Emmanuel. Então, o médium, ele teve problemas sérios no passado. Então, essa oportunidade que ele está tendo é para a sua felicidade, é para a sua saúde espiritual. Como diz Hipócrates, o pai da medicina, quando alguém nos pedir a cura, pergunta se ele está disposto a largar aquele que fez adoecer. Isso cabe para os médicos. O que me adoeceu no passado? O que gerou essa expiação para mim? O que gerou? Foram os meus erros. Então, eu vim reparar. Arrependi, peguei a expiação, agora eu vou reparar. E a mediunidade é uma ferramenta de reparação. E muitos médios ainda ficam no início da raça, como coloca aqui. Ele ainda fica preso à personalidade do passado, com aquele mesmo atavismo ancestral. Ele não quer mudar, não quer estudar, não quer trabalhar, como se ele está achando que ele está ajudando, que ele está fazendo para os espíritos. É como se os benfeitores precisassem de nós. Eles não precisam de nós. É nós que precisamos dele. Jeane. Ô, José, quando eu comecei a atender como psicóloga lá em Belo Horizonte, eu fui atender na Clínica Renascimento, onde funciona a Associação Médica Espírita. Aí eu atendi uma paciente que ela tinha essa mediunidade ostensiva, principalmente psicofonia, e ela me falou na consulta que ela se negava a deixar espíritos com energias inferiores transmitir isso para ela, porque isso poderia, como é que fala, sujá-la, uma coisa assim, sabe? Pois é. Não é por aí, né, Jane? De forma nenhuma, né? Então, o médium tem que entender que ele está trabalhando para ele. É uma honra trabalhar na oficina de Jesus, que nós somos da última hora. Porque chegar no mundo espiritual, nós vamos arrepender. Por que você não foi aquele dia na reunião? Aí eu não fui porque estava cansada, porque eu tinha um happy hour para mim, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer. Trocando o trabalho por uma atitude, uma atividade que ele poderia fazer no outro dia, no outro momento. Porque o trabalho profissional, nós não fazemos isso. Trabalho profissional, se o patrão falar o que vocês vêm, fica até tarde, a gente fica. Agora, no trabalho espiritual, temos às vezes essa dificuldade. E é tão importante como o trabalho profissional para nós. Então, a gente só deve faltar, no caso de um trabalho profissional, às vezes está estudando, tem aula naquele dia, não pode, tem uma prova, não pode, tem um compromisso inadiável, não pode. Então, é um processo que a gente tem que estar entendendo. Mas deixar por causa de festa, deixar por causa disso, por causa de preguiça, porque está frio, porque está chovendo, não é agradável. Hoje nós temos como enfrentar tudo isso com mais facilidade, pelo meio de transporte que nós temos hoje. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão. O vanguardeiro, ele sente soledade, a sós, e a incompreensão, por vezes, dolorosas. Então, às vezes, o vanguardeiro, ele sofre isso. Ora, Chico, ele passou por uns momentos de soledade e incompreensão, por vezes dolorosas, conta crítica,
ele sofreu quanta perseguição dos dois planos da vida. Não foi fácil. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatuiu adquirir para podermos dar. Olha que interessante, essa condição representa artigo da lei que nos estatuiu adquirir para podermos dar. Qual que são os códigos penais da vida futura? Os 3 mais que a gente trabalha neles são vários: arrependimento, expiação e reparação. Então, eu recebo da misericórdia divina para doar. A mediunidade que eu recebi, esse trabalho para doar. Para quem? Para mim. Através de quem? Da ajuda que eu oferto a alguém. Eu estou reparando, mas eu tenho que aprender para doar, porque a lei vai me pedir ação, reação. Pois não, Jeane? José, tem uma pergunta da Kênia no chat. Faz, por favor. Faço, peraí, deixa eu ir lá. Ela está perguntando assim: os movimentos involuntários muito excessivos é falta de educação mediúnica? Sim. É sim. Que o médium tem que controlar. Então, ele vai ter que ver no momento como que ele vai trabalhando. Você já teve a oportunidade de estar conosco na doação de ectoplasmia para o tratamento, né? Então, você viu como eu já consegui controlar esses como fossem espasmos, né? Essa questão. Foi com o tempo, eu fui vendo que eu tinha que controlar, e os espíritos me falavam que não era os movimentos bruscos que ia doar mais ectoplasmia, mas a minha doação, o tratamento que eu dava ao meu corpo, a alimentação, meditação, a mudança, que nós estamos observando que é doação de energia. E, às vezes, o médium ele tem dificuldade por não estar conhecendo. Isso não é motivo para a gente falar, então eu vou ter que sair porque eu não consigo. Não. Ele vai conseguindo, é com treino, é com participação, é com educação, é com o tempo. Porque muitos médios eles acham mais fácil abandonar um trabalho devido às suas dificuldades do que vencer os percalços. Nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Então, nós observamos daí que, nesse trabalho, que nós recebemos do mundo espiritual uma preparação para ser médios, para a gente chegar aqui na Terra para doar nosso tempo, nosso trabalho. E isso vai refletir para mim. É como a parábola dos talentos. Eu estou multiplicando os talentos. E no mundo espiritual, como Jesus coloca, o que o Senhor falou? Foste fiel em pequenas coisas, confiar-te-ei em coisas maiores. E aquele que enterrou um talento, o Senhor lhe fala, seja infiel. E ele deu desculpa. Ele deu desculpa. Porque o Senhor colhe onde não semeia, não sei o quê, e eu preocupado, eu enterrei, mas estou entregando o Senhor. O que o Senhor me entregou. Ele não fez nada. É aquele trabalhador que tem medo de investir. Nesse caso da mediunidade, ele tem medo de trabalhar, ele tem medo de renunciar, ele tem medo de aperfeiçoar, ele prefere ficar na zona de conforto. Isso é procrastinar a sua felicidade, porque ele veio para doar. Doando, olha que Francisco de Assis fala, é doando o que recebemos, é perdoando o que somos perdoados. Tudo é lei de ação e reação.
Então, nós vamos ver como funciona. Nasce daí, então, ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido experiência. Como que eu vou ensinar uma pessoa a ser dócil se eu não sou? Vamos lembrar de Mahatma Gandhi, quando a mãe levou uma criança e pediu ele para falar com a criança que ela não deveria comer açúcar que fazia mal, que acho que o excesso de açúcar que a criança comia. Ele disse para a mãe: volte com ela semana que vem. Na semana seguinte, a mãe chegou e ele falou para a criança sobre o perigo de comer muito açúcar. E a mãe perguntou o porquê que ele adiou a resposta para o seu filho. Ele disse: porque eu também comia açúcar. Como que eu posso ensinar alguém se eu não consigo viver? É o que o amigo espiritual me diz. Você quer evangelizar ou evangelizar-se? Ou você quer evangelizar as pessoas ou se evangelizar? Então, como que nós vamos ensinar caminho que não haja percorrido? Como que eu vou falar para alguém, o médium, o dirigente, como que ele vai falar para a pessoa se ele ainda está nesse estado de não passar por aquele caminho? Nasce daí, em se tratando de mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Olha que interessante aí. Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, porque a mediunidade ela independe da moral do médium. Mas a mediunidade com Jesus, sim, depende da moral do médium. A necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. O santuário mais alto da personalidade é o superconsciente, que é o futuro, não é a ansiedade, é o médium sair do princípio da raça para o futuro da raça. Isso é, largar a natureza animal para a natureza espiritual. Não é dando salto. Esse processo vai de acordo com o esforço de cada um, com a vontade de chegar onde deseja chegar. Então, nós temos que ver que isso chama para a gente renúncia. Renunciar essa natureza animal, os vícios, trabalhar esse estado emocional de raiva, de irritação, de nervosismo, de medo, de preguiça, de insegurança e buscar essa energia do santuário mais alto, que é a nossa ligação com Jesus Cristo. José, tem uma mensagem aqui no chat da Luciana, uma pergunta. Se o médium passar a se conhecer mais, se aceitando, tanto o seu lado positivo quanto negativo, aceitar tanto os seus erros e defeitos, quanto os seus acertos e qualidades, pode ajudar a mediunidade? Justamente, é isso que é desenvolver a mediunidade. É desenvolver o médium. Educar a mediunidade é um outro processo. A educação mediúnica, ela ocorre, como nós falamos aqui, que é os excessos de movimento, de grito, bater na parede, pular, agredir, palavrões. Isso é educação, tá? Agora, desenvolver a faculdade é isso aí. Então, não tem como separar o médium da mediunidade. O médium é médium 24 horas. A primeira coisa, o médium tem que se conhecer, para ele saber o que é dele e o que é do espírito. À medida que ele vai se conhecendo, que ele vai melhorando, que ele vai aceitando o seu lado sombra e clareando com as luzes,
das conquistas superiores, esse médium vai dar um resultado muito grande. Vai ser um médium muito produtivo. É isso mesmo, é Luciana, né? Luciana. Muito bem, Luciana, você definiu muito bem o que é o desenvolvimento mediúnico. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que antes de assumir o médium, antes de ele assumir trabalhos maiores, ele deve se evangelizar para evitar de encontrar, de tropeçar-se com o personalismo, para que o personalismo não venha atrapalhar o seu trabalho mediúnico. E continua Calderaro. Por isto, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura. Olha a fala dele. Consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura, que foi Jesus. Nós vamos ver que Moisés recebeu tudo ali, os 10 mandamentos, né? O decálogo, fenômenos, os Espíritos falando para ele, e ele estatuiu não matar, não roubar. E Jesus? Jesus não houve fenômenos. Jesus tinha intuição pura com o Pai. Alguém colocou no cara de sobrecarrega. Alguém pode fazer a pergunta? Olha, eu acho que quando eu estou dormindo eu desenvolvo, porque já fui algumas vezes sentir alguma coisa assim sobre os espíritos, mas esses dias para trás, de vez em quando acontecem umas coisas, e esses dias para trás eu estava incorporada e eu sentia que não era eu, sabe? No posto de trânsito, assim, eu estava com Covid. E eu pensava só de ser entubada. Eu falei, meu Deus, como é que pode você entubada? Passei uma perda danada. Depois eu pensei assim, poxa, mas eu não estou com essa doença. Que coisa esquisita é essa? Eu comecei a rezar. Aquilo me deixou. Naquela mesma hora, o meu marido também falou que estava com impressão que eu estava com Covid. Deve ser algum espírito que não estava entendendo, né? Que estava passando com ele. Sim, talvez a senhora foi atender a mãe de alguém que estava com Covid, até entubado. E na hora que ele estava ali, a espiritualidade ajudou aquele espírito que desencarnou. Isso é muito comum, né? Bacana quando o médium está num processo de sintonia com os benfeitores. Não, bom. Obrigado, José. Por nada. Quanto a dizer que eu falo sempre com os filhos, falo com os amigos também, que a gente dá aquilo que tem. E a gente aprende muito com os filhos, porque como que eu vou passar uma coisa para eles se eu não tenho? E a gente se educa muito com os filhos, aprende muito com eles. Porque naquela hora que precisa, a gente fala assim, poxa, mas eu tenho esse defeito, como é que eu vou corrigir eles? Né? E isso funciona mesmo. Eu aprendi muito com meus filhos e aprendo até hoje. Isso. Obrigada. Por nada, Dona Maria. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino, acima dos seus caprichos humanos. Então, no mediunismo comum,
Portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria. Conforme eu me encontro, eu vou doar isso. Entretanto, quando sofrendo as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. Então, ele vai sofrer essas imprecisões naturais da investigação terrestre. Isso é, a sua mediunidade vai ser analisada pelas pessoas, ali que está falando do animismo, né? Ali dentro daquele campo ali, ele não tem muita produção. Agora, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, ele vai entender que ele tem que renunciar. Aí ele vai tornando elástica a sua faculdade, a sua percepção, porque ele evoluiu. Ele vai entrar em sintonia com os espíritos mais elevados. Ele está afastando a sua natureza animal, repetindo o Erasto. Edificará. Então, ele vai edificar. Então, ele vai construir. Não de improviso, mas à custa de trabalho incessante. Porque para trabalhar na mediunidade é isso aí, é trabalho incessante. Muita renúncia. Muita renúncia. Mas eu tenho que renunciar. Foi essa falta de renúncia no passado que nos levou à queda. Eu fiz tudo o que eu achei que tinha que ser do meu jeito, eu não me evangelizei, como disse Emmanuel. Agora eu venho arrependido no Código Penal da Lei da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, eu arrependi e pedi aos espíritos que me ajudassem a melhorar, para mim progredir, para me sair daquele sofrimento. Às vezes eu fui recolhido lá nas sombras, lá nos abismos, lá nas regiões abissais, lá nas regiões de dor. E os amigos espirituais me recolheram, como o próprio André Luiz passou, um exemplo que a gente está dando, depois do arrependimento. E eles montaram todo um projeto de trabalho, porque a espiritualidade tem um projeto de trabalho, tem planejamento. José, você vai nascer com a mediunidade, vai passar por isso, para que você consiga resgatar, reparar os seus erros do passado, para você dar continuidade no processo evolutivo, que à medida que eu vou evoluindo, eu vou sendo feliz. A felicidade, como está no Livro dos Espíritos, na questão de 911, é quando eu venço os meus vícios, as minhas paixões. Oi. A consciência de culpa sempre acompanha o médium? A Manuela pergunta se a consciência de culpa sempre acompanha o médium. Sim. Porque, às vezes, a sensação que eu tenho quando eu estou muito bem é: você não merece essa felicidade. Aí eu volto a ficar triste de novo. Pois é, então o que acontece? É um trabalho que ela tem que fazer, porque devido aos seus erros de antanho, como ela coloca, ela acha que não merece ser feliz. E isso já é um transtorno emocional. Consciência de culpa. Procrastinar a felicidade. Porque nós temos que entender que errei. Eu vou reparar. Eu mereço ser feliz. Um espírito me ensinou, um oncologista, ele trabalha muito nessa área de cura, ele falou uma coisa muito interessante quando eu estava doente. Olha todo dia no espelho e fala: eu mereço ser feliz, dias melhores virão, o Cristo habita em mim. São mantras, como Jesus dizia: a paz esteja convosco. Então, nós merecemos ser feliz, nós temos uma visão daquele Deus que castiga, que nós estamos pagando pecado, não estamos pagando nada, Deus não é agiota. Nós estamos tendo oportunidade. Olha o que ela fala: eu vou ficar triste. E isso está fazendo ela
atrasar a felicidade. Eu mereço, sim. Eu errei, foi ontem, mas hoje eu não quero errar mais. Hoje eu vou trabalhar. É diferente, Emanuela. Então, você tem que aceitar. Eu mereço ser feliz, sim. Quanto mais feliz, mais eu vou poder ajudar as pessoas. Quanto mais infeliz, mais de ajuda eu preciso. Então, é um processo que acompanha, sim, a consciência de culpa. Jane. Ô, José, hoje de manhã eu participei, às 10 horas, do estudo do Evangelho do NEP, e a gente está estudando uma passagem de Jesus que me fez pegar o livro do Wagner Gomes da Paixão, que eu acho que você também tem, As Chaves do Reino, do seu Honório, e ele fala na diferença do servo para o servidor. Ele fala que o servo é aquele que obedece, que faz o que tem que ser feito, mas inconsciente daquilo que ele está fazendo. Ele só está seguindo ordem de forma obediente. E o servidor é aquele que faz consciente das maravilhas daquilo que ele está servindo, que ele está fazendo dentro da seara divina. Então, essa fala de Calderaro me fez lembrar disso, que quando a gente constrói esse templo interior de serviço, a gente consegue alcançar a superioridade do programa da proposta divina. Aí a gente passa de servo para servidor. E depois nós passamos para amigo de Jesus. Sim. Como Paulo diz. Jesus diz, não vos chamareis de irmão, porque o irmão nem sempre sabe o que o outro faz. Vou chamá-los de amigo. Nós temos que ser amigos de Jesus. Senhor, o amigo confia no outro. Senhor, eu estou aqui com uma situação, me ajuda. Eu vou fazer. Agora, quando eu vou fazer esse automatismo, como fala aqui, matéria mental que ela é própria, é isso aí. Qual a minha matéria que é própria? Qual o meu pensamento? Emanuela trouxe um tema muito rico para nós. Então, minha matéria mental é o quê? Autoestima baixa, que eu não mereço, que eu sou incapaz. Aí eu não vou produzir. Eu vou ficar doente. Agora, quando eu faço igual Paulo, o doutor da lei Saulo fez, Senhor, o que queres que eu faça para mim reparar o meu erro? Eu vou fazer. Então, eu vou adaptar ao imperativo mais nobre da renúncia. Paulo fez isso. Eu vou edificar o reino de Deus dentro de mim. Não de improviso, mas elaborado, através do estudo, através do trabalho, da reflexão, da meditação, da compreensão do Evangelho. O que é o trabalho? Olha, mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. Então, eu não vou improvisar. Muitos médiuns improvisam. Eles só vêm na reunião mediúnica, ele não estuda, ele não prepara, ele senta aqui, tem um efeito e vai embora, mas ele não muda, ele não renuncia. Então, ele vai ficar com a matéria mental que lhe é própria e vai sofrer as impressões naturais do mundo. Ele vai viver ali mais na natureza animal do que na natureza espiritual. Mas à custa de trabalho incessante. É no trabalho que nós vamos edificar. Qual o trabalho? O trabalho moral. O trabalho comigo. Que o problema está dentro de mim. Olha o que ele coloca. O templo interior de serviço. É no templo interior. O reino dos céus não tem forma exterior. Ele está dentro de vós, disse Jesus. É o templo interior. Eu tenho que edificar esse reino dos céus dentro de mim. No templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino, acima de seus caprichos humanos. Olha que interessante. Então, quando eu vou para o reino dos céus, que eu estudo, que eu trabalho, que eu
veja, que eu compreendo, que eu entendo, eu vou ver a superioridade do programa divino, acima dos meus caprichos humanos. A maioria está no capricho humano. Eu tenho que ver a superioridade do programa divino. Qual que é o programa divino? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso que nós temos que fazer. Aceitar como nós somos e trabalhar no templo interior do serviço, edificando em nós o reino dos céus, na mudança, ali sem improviso, na renúncia pessoal para atender a Jesus. O cansaço torna menos cansativo. Eu vou usar o tempo melhor para espiritualizar-me, ao invés de gastar o tempo nos prazeres efêmeros. Isso não quer dizer que eu não vou ter meu tempo de lazer, de descanso, não é isso. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar com o maior número de desencarnados e encarnados. Quando eu atinjo essa, eu estou preparado para sintonizar com o maior número de desencarnados e encarnados. Eu vou sintonizar com o encarnado no bem. Tá? Nessa sintonia ali de ver a dor e com os espíritos superiores, com os benfeitores, com os espíritos que precisam de socorro, porque o médium, ele vai doar aquilo que ele tem, é do reino interior. O que ele vai doar para o espírito ali? O choque anímico são as virtudes que têm que sair do médium, oferecendo-lhes como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrar uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos. Olha que interessante, como a ponte benfeitora. Numa ponte não atravessa para cá e para cá e não tem os encontros, a gente vai ter o respeito com o outro, com as dificuldades do outro, na posição evolutiva em que permaneçam, através dos entendimentos construtivos. É isso que nós temos que entender. Devo dizer-te, disse Calderaro para André, que não cogitamos aqui de faculdades acidentais que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço sem espírito de ordem e disciplina. Aquele médium relapso. Hoje tem a faculdade, aí volta, ele abandona e vê que aquela mediunidade, a mediunidade não evoluiu. A gente vai encontrar lá no livro Missionários da Luz, aquele grupo de médios que vivia ali querendo evoluir, querendo ter uma faculdade, mas não melhoravam-se. Então, nós temos que observar. Ele está falando de médios dedicados, médios que estão no trabalho, médios que estão ali na ordem e na disciplina. Olha lá, sem espírito de ordem e disciplina. Como que eles são? Verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador, imobilizável em qualquer situação para o bem geral. A mediunidade é aceita por mim. Essa ferramenta eu aceito. Para quê? Cooperar. Cooperador. Imobilizável. Ele é mobilizável como esse balão. Em qualquer situação para o bem geral. Em qualquer situação que eu me encontro, eu posso estar doente, eu posso estar passando por provas difíceis, mas eu vou estar no bem geral. Eu não deixo que o desânimo me domine, que as dificuldades, eu não vou contabilizar dificuldades. Eu posso estar no maior testemunho. A gente viu o Chico.
Dona Ivone do Amaral Pereira, a gente vê Dival, José Raul Teixeira, a experiência que ele está passando, ele não desistiu, continua ali. Olha, um dos exemplos fantásticos que nós temos, José Raul Teixeira, esse querido companheiro. Olha, ele, um médico naquele potencial, um orador, um doutor em educação. Ele teve o AVC e ele teve que aprender a psicografar com a mão esquerda, porque está aprendendo a falar com fonoaudiólogo, na luta e continua. Olha que prova, ele poderia desistir. Ele narra para nós, quando ele esteve aqui, que quando ele sentiu o AVC, que ele estava no hospital, o Espírito Camilo tirou ele do corpo para atender um suicida no cemitério que estava preso. Olha, esse cooperador, ele poderia falar, Camilo, pede ao doutor Bezerra de Menezes dar um jeito de me consertar. Não. Camilo falou para ele, vem trabalhar, meu filho. E nós, por qualquer coisinha, não quer vir numa reunião de estudo, na reunião de trabalho, é porque minha vida ficou ruim, é porque eu estou com dificuldade financeira, é porque eu estou com isso, porque eu estou com aquilo. A prova não é da mediunidade, é a prova. Uma medida que eu estou cooperador do trabalho do bem, eu sou cooperador do trabalho do bem, eu vou ter força para passar por essa prova. Afastado do campo de ação de Jesus, eu vou ficar vulnerável às obsessões. Aí que os espíritos vão colocar na minha cabeça, você não tem condição, vai beber, vai fazer isso, vai roubar, vai fazer coisa, e eu acabo caindo. José, então é ver o sofrimento não como punição, mas como didática. Didática educacional, Emanuela. Muito rica a sua pergunta. O sofrimento não é da mediunidade, é da minha expiação. A minha vida é da minha expiação. Mediunidade é uma ferramenta para me ajudar a sair dessa situação difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Ordem, disciplina. Serviço de renúncia. Então, nós temos que estar entendendo isso. Mas eu estou na prova mesmo, depois que eu sou médium, minha vida piorou. Não. Ela ia piorar. Do mesmo jeito que a sua expiação, a mediunidade veio te entender, trazer um entendimento. Veio te mostrar, olha, está na prova. Agora, imagine sem a mediunidade, será que daríamos conta? Não. Será que nos suicidaríamos? Porque na mediunidade nós estamos vendo o mundo espiritual, ajudando um suicida, ajudando o outro. Nós não daríamos conta. Ela é uma ferramenta, ela não tem nada a ver com o nosso sofrimento. O nosso sofrimento é consequência dos nossos erros do passado. José, no caso, assim, de eu estar no trabalho, né, mediúnico, e acontece alguma coisa, seja na saúde, seja na família, e eu penso assim, nossa, mas foi começar o trabalho que começou a acontecer um monte de coisa ruim, estranha. Às vezes, por eu estar no trabalho, pode ser que aconteceu de forma até mais amena, né? Porque quando a gente está no trabalho, alguns débitos nossos são um pouco, assim, suavizados, não é isso? Sim. Olha o que Emmanuel fala dentro da pergunta de Camila. Esse processo, ele ia acontecer de qualquer jeito. Mas como você está no trabalho mediúnico, no trabalho do bem, você está muito mais amparado, muito mais fortalecida com as energias superiores. Você vai agir de uma forma mais equilibrada, mais dócil, por causa do entendimento. Olha o que Emmanuel fala para nós. Quando a lei de ação e reação vem nos cobrar os erros do passado, do presente, e ela nos encontra no trabalho do bem, ela retira por tempo indeterminado. Porque é o trabalho que resgata, é o trabalho que repara. Então, isso que nós temos que entender. Não é porque
eu comecei, não. Olha o que Emmanuel fala. Começar no Espiritismo é fácil. Permanecer é difícil. Chegar ao final é crucificar-se. É esse final que é... Porque nós vamos... À medida que eu vou crescendo espiritualmente, a espiritualidade vai mandando as provas maiores. E eu vou resgatando, eu estou eliminando. À medida que eu cresço, parece que aumentou as provas. Não, é porque eu já estou aproximando das provas mais árduas. Mas eu tenho condição, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, é isso que nós temos que entender. É cooperador mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhe digam respeito. E este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Esse que é o perfil do trabalhador, do instrumento, da instrumentalidade espiritual na esfera superior. Logicamente, é impossível alcançá-la de vez. Toda obra impõe começo. Eu não posso ficar adiando. Vou adiar. Ano que vem eu começo. Nós adiamos todo ano, isso é procrastinar. Ano que vem, no final do ano, é interessante. Eu vou fazer regime, eu vou fazer um curso, eu pulo 3 ondinhas, eu pulo 10 ondinhas, eu visto de amarelo, eu visto de branco, carinhosamente, tá? A gente ouve muito isso. Mas chega janeiro, ninguém faz, poucos. Falta de planejamento, meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Tem que começar. Então, a gente vai aprendendo, errando e consertando, é reparar. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Mas nós preferimos um pão. E comemos, e dá um prazer. Mas nossa mente sofre sede de luz. Mas para ter luz, tem que ter ação. Tem que ter uma turbina para gerar, que é o pensamento elevado. Porque nós nascemos, olha como é que está escrito, nós somos lucigênitos, criados para a luz. É isso que onde veio Lúcifer. Foi o anjo decaído na figura. Mas Lúcifer significa isso, criado para a luz. Então, nós temos fome, essa sede de luz. É isso que está adoecendo as pessoas. Fica mais com fome de pão, que são os adoecimentos emocionais. A autoestima, a depressão. Então, quando não atendemos a sede da luz da nossa mente em plano maior, nós voltamos para os instintos. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O que vitaliza o espírito é amor e sabedoria, que vai trazer saúde ao corpo. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Olha qual a função da mediunidade: alcançar a necessária sintonia com os mananciais da vida superior. É matar a sede, saciar a sede de luz. Então, o médium, o trabalhador com Jesus, ele tem que estar com amor e sabedoria, o tempo todo.
que são as substâncias divinas que mantêm a vitalidade. Pois não, Jane? José, Oi. na lâmina anterior. Tem jeito não, né? Tem. Tem aí. Que ele fala assim, elevação de nossas qualidades receptivas. É dentro disso tudo aí que você falou, né? Sim. Disciplina. Trabalho. Sabedoria. Uhum. Então, é estudar, trabalhar e aperfeiçoar. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Verdade, conhecer a verdade é sabedoria. Por isso que a porta de entrada é o estudo. Um estudo sério, sistematizado, organizado, profundo, como nós estamos fazendo aqui na Escola de Médiuns. Estudando, como nós estudamos sexta-feira, as obras do querido André Luiz. Então, nós estamos vendo que a felicidade depende de nós. Só de nós. Mas para ser feliz, eu tenho que saciar a minha mente de luz superior, né? Luz verdadeira. O seu Leão falava assim, no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, a fim de saciar a fome de nossos espíritos, sedentos de conhecimentos e famintos de amor. Pois é. Esse é o Pai Nosso de Emmanuel, né? Sim. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguir o Calderário, e sim do interior para o exterior. É de dentro para fora. Que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, a verdadeira caridade não se aprende nos livros, a verdadeira educação não se aprende no livro e nem na academia, que ele fala. Não é aquela que aprende no livro nem academia, que é conhecimento, tá? Mas aquela de dentro para fora, que modela o caráter e cria hábito salutar. É essa que é a educação mediúnica. É essa que é a educação do espírito, de dentro para fora. É que disse Jesus, ilumine a vossa luz. Marcilei, por favor. Não, desculpa, José, toquei sem querer. Oi? Eu levantei sem querer, desculpa. Fica à vontade. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno. A maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa, de modo a aperfeiçoar os efeitos. Obra de construção, de tempo, de paciência. Então, é aí. Então, o primeiro fenômeno, geralmente acontece com a gente, é o fenômeno de Jung, a gente começa a ver, começa a sentir espírito, a gente vai procurar uma casa espírita, achando que a gente está, alguns acham até com problema de esquizofrenia, outros acham que está com endemoniado, outros estão obsediados, e a gente chega pelo fenômeno. Quando vamos para o estudo e vamos aceitar estudar, nós vamos observar, vamos compreender o que está acontecendo conosco. E à medida que nós acordamos do sono da ilusão, olha, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão. Então, os prazeres efêmeros são a ilusão.
Aí nós vamos começar a entender a causa. O que está acontecendo comigo? Quando eu conheço a causa, eu vou trabalhar nos efeitos. Como? Que é obra de construção, vou precisar de tempo e de paciência. O autoconhecimento, vou ter que ter paciência para vencer, para o trabalho, para a mediunidade aperfeiçoar. Eu vou ter que ter paciência com a vida, eu vou ter paciência com as pessoas. Paciência é a ciência da paz. Então, em qualquer lugar, eu vou ter que ter, principalmente comigo. Às vezes estou na dificuldade, eu não vou estourar, eu começo a educar-me. Mas é uma construção. Eu vou ter que implodir a minha construção que foi gerada pelo o sono da ilusão. O ansioso, isso não é fácil. Amém. O ansioso não é fácil, mas ele consegue aí. Porque o ansioso, ele está no futuro, sem realizar o presente. Ô, José, no caso da gente ter medo de enfrentar os nossos... Tipo assim, de fazer esse autoconhecimento, porque às vezes a gente tem medo do que vai achar lá, ou medo de enfrentar os nossos desafios. Isso é zona de conforto? Como que a gente deve lidar com essa situação? Isso é o sono da ilusão. Eu estou dormindo lá num chão duro, enquanto eu poderia estar dormindo num colchão macio. O sono da saúde. Então, eu posso estar na sombra. Eu estou lá onde? Lá no porão da consciência, como disse André Luiz, no subconsciente. Olha o porão. Eu poderia estar no terceiro andar, ali numa sala mais confortável, que são as conquistas superiores. Então, esse medo é a armadilha do ego, é o ego que adoece. Porque quando você conhece, você muda. Você vai saber qual que é a causa. Olha para você ver. E regressará a causa. Você vai regressar lá na causa. A causa da depressão que estou sofrendo foi por isso. A causa da ansiedade, a causa desse conflito. Aí o que eu vou fazer? Aperfeiçoar os efeitos. Eu vou fazer para eliminar a causa. Então, José, se eu não quero conhecer, vamos supor, no meu caso, a causa da síndrome do pânico é porque eu estou no ego. Sim, o ego está fazendo uma armadilha para você não conhecer. E se você conhecer, você vai vencer. Tá? A rebeldia. Ô, José. Oi. E esse sono da ilusão, eu lembrei que o princípio inteligente dorme no mineral, né? A gente está lá na pedra dormindo. Lá no seio ali do rio, né? Depois ele vem para a floresta, depois vem para o animal, vem para o homem, e garra no homem em vez de ir para o anjo. O anjo que é o despertar, né? Que é o futuro da nossa humanidade, como disse Calderari. Então, é obra de construção. Como a Camila perguntou sobre o pânico leva tempo e paciência, porque é enfrentamento. Não tem como. Eu tive síndrome de pânico seríssima. Eu venci ela fazendo palestras. Mesmo com muito medo, José, você ia fazer palestra, mesmo suando, a mão suando, você enfrentava seu medo? Não, porque a síndrome do pânico é assim, desarranjo intestinal, tudo. Eu não dirigi de ônibus com minha esposa me dando na mão, eu dizer desmaiado, desfalecido. Até chegar no local da palestra. Eu chegava, geralmente, 30, 40 minutos para ir no banheiro. Eu usava óculos, parei de usar, porque o calor do meu corpo esquentava o óculos. Aí dava aquela neblina. Eu uso muito calça jeans. O cós da calça você podia torcer-lo, de tanta sudorese. Mas eu notei que quando eu subia na tribuna e falava, queridos irmãos, que Jesus esteja conosco, eu sentia uma paz. Os espíritos superiores me envolviam. Eu fazia palestra ali com maior tranquilidade, mas só Deus sabia que o meu sofrimento, que eu estava suando, escorrendo a sudorese, a cabeça ficava ensopada. E o pessoal de boa vontade falava,
gostei da sua palestra, poder marcar outra, eu empolgava e aceitava, Camila. Depois minha esposa falou, por que você aceitou? Eu arrependia. Até chegar o dia da palestra, era sofrimento. Agora, hoje, não. Agora, hoje é uma crise de epilepsia. E quando para a crise, eu não paro de falar. Eu venci o pânico profundo, a agorafobia que eu tinha. Eu tinha com medo de... Não conseguia andar de elevador, tinha que subir escada, eu não podia ficar no meio da multidão, lugar escuro eu não dava conta, altura não dava conta, de determinados animais eu tinha medo, eu tinha pânico de tudo. E hoje, graças a Deus, eu não tenho pânico, eu só tenho pânico de mim mesmo. Eu tenho que trabalhar quando eu faço essa viagem. Então, vamos para a gente terminar. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Olha que interessante. Não vai nos tornar anjo de um dia para o outro, anjo de um dia para o outro, mas vai nos ajudar a ser criaturas melhores, pelo contato com os espíritos superiores, com o estudo, com esse autoconhecimento, com a nossa transformação moral. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Você vê que nosso país, planeta, está passando por as reformas de prova e expiação para a regeneração. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. É que os Espíritos estão fazendo para conosco, é que Emmanuel vem trazendo, é que Jesus veio trazer seu Evangelho para mostrar a gente como chegar ao reino dos céus. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. É o André perguntando ao Calderário como que era aquilo ali. E esse mentor, que nós vamos ver mais para frente agora, né, que o nosso horário terminou, como que a Médio sofreu uma crítica árdua, que nós vamos ver aqui, que é ainda continuando o capítulo. Então, eu gostaria, né, de agradecer a todos vocês. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Então, nós vamos findar o nosso trabalho. E eu vou pedir a Camila que faça a prece por nós, por favor, Camila. Faço sim, Zé. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa comunhão de pensamentos, de aprendizado, pela equipe espiritual que acompanha o estudo, que auxilia-nos a tentar internalizar esse conhecimento, que orienta o José Francisco, pela disponibilidade do José Francisco em estar aqui, passando todo o conhecimento para todos nós. Jesus, Mestre amado, auxilia-nos na nossa caminhada, que consigamos colocar em prática e que seja feita a vossa vontade sempre em nossas vidas. Que assim seja. Uma boa tarde, uma semana repleta de paz e felicidade para todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada, meu Deus, obrigada a todos vocês. Grande aprendizado. Obrigado.